A sua profissão está condenada pela inteligência artificial. Na verdade, a sua profissão está condenada a ser transformada pela inteligência artificial. Sabe aquelas postagens de 5 profissões que estão fadadas a desaparecer, 10 novas profissões que vão surgir? O pessoal gosta muito de criar esses números listinhas para chamar atenção e conseguir algumas leituras ou cliques na internet. Particularmente, eu não gosto muito de fórmulas prontas ou receitas desse tipo, mas verdade seja dita, é inegável que a inteligência artificial vai transformar as profissões. Eu não gosto de uma analogia do tipo, a inteligência artificial vai exterminar determinada profissão, vai fazer com que ela desapareça, e aí sempre vem aquelas colocações clássicas, mas olha, no século XVIII existia a profissão dos acendedores de poste, que foi substituída pela energia elétrica, tal. Tá, mas vamos ser mais concretos, mais objetivos. Eu não estou preocupado nesse momento com a virada do século. Evidentemente que daqui a 100, 200 anos, muitas profissões serão totalmente transformadas, mas e a sua vida pro próximo mês, pro próximo semestre, pro próximo ano? O que vai acontecer com ela? E é claro, eu não tenho bola de cristal para te dar uma previsão infalível de futuro, mas eu posso te ajudar a perceber qual é a tendência, qual é a linha mestra que tem seguido no que nós pensamos como transformação do mercado de trabalho. E aqui sim dá para nós conversarmos sobre questões bem interessantes envolvendo inteligência artificial. Algo que eu considero engraçado, se nós podemos chamar de engraçado, podemos nos referir a isso dessa forma, é que há alguns anos atrás, os profissionais se referiam às profissões ditas intelectuais como uma salvaguarda protegida contra a inteligência artificial. Eu me lembro de ver palestras, webinários com o tema: veja, você precisa se tornar cada vez mais intelectual, avançar no seu estudo, aprofundar o seu conhecimento, porque a inteligência artificial não vai poder substituir o seu cérebro. As profissões mais automáticas, mais processuais, rotineiras, serão todas automatizadas e serão substituídas por IA, e aquelas ditas intelectuais é que terão longevidade. Pois olha só que engraçado, alguns anos depois do fenômeno ChatGPT 3.5, quem não se lembra do lançamento do nosso querido ChatGPT na versão 3.5, aquela revolução, OpenAI com 1 milhão de assinantes em menos de um mês, aquela loucura toda, a inteligência artificial desde aquele momento mostrou que ela tem, na verdade, uma alta capacidade de substituição de atividades ditas cognitivas, de auto-raciocínio, auto-pensamento, aquelas mais intelectuais. E são as nossas profissões, como um consultor, por exemplo, que talvez estejam mais ameaçadas de imediato do que até mesmo profissões que muitas vezes são chamadas de braçais ou muito operacionais. Parece que a máquina tem mais dificuldade para substituir um bom mestre de obras do que um médico, ou um advogado ou um contador. Olha só que coisa interessante. Então, partindo deste cenário que nós estamos vendo, o que fica claro aqui? Toda profissão será em alguma medida impactada ou transformada pela IA. Eu não acho que a IA vai substituir você, mas quando nós pensamos no nosso futuro profissional, tem duas formas de você pensar em estar um pouco mais seguro, um pouco mais protegido contra a substituição. Algumas profissões pensam em salvaguarda legal, que é algo do tipo reserva de mercado ou proteção de legislação. Olha, a IA não pode me substituir porque a lei proíbe. Então eu não posso substituir totalmente um determinado profissional porque existe um mecanismo de proteção normativo que cria barreiras. Eu acho isso muito temerário porque em um primeiro momento até pode funcionar, mas a grande verdade é que ao longo do tempo esse tipo de barreira tende a não se sustentar e o pior, te coloca numa situação de vulnerabilidade, porque se a barreira cai, a sua segurança cai no dia seguinte também. Então não dá para ficar contando com a sorte de que elementos externos nos protejam. Na verdade, eu entendo que você precisa trabalhar justamente no empoderamento da sua profissão pela inteligência artificial. Como assim? A IA precisa ser considerada para toda a profissão como um copilot. Eu acho que essa, na verdade, é a grande sacada da inteligência artificial. A IA precisa atuar como um copiloto, um assistente super desenvolvido para te apoiar no exercício da sua profissão. Então, tudo aquilo que você faz passa a ser aprimorado, otimizado através de um bom copiloto. Então, enxergue a IA como seu copilot. Não importa se você é médico, advogado, contador, analista, tributarista, independente da sua área de atuação, a capacidade que a inteligência artificial generativa tem
quando bem aplicada, é fantástica, porque ela vai potencializar. Olha, uma profissão que é muito ameaçada, entre aspas, hoje, é a da área de marketing, né? Talvez seja uma das áreas onde eu mais vejo anúncios de agentes e automação, onde você não precisa de um humano, você utiliza um agente automático de marketing que vai substituir todo o seu time. Isso ainda não acontece a contento, mas o que acontece é que se você acopla esses agentes a bons analistas humanos, a capacidade de produção, o volume de produtividade aumenta de uma forma exponencial. E utilizar a inteligência artificial no seu trabalho como um copiloto não é simplesmente abrir o seu navegador, colocar o ChatGPT ali para funcionar e ficar conversando com ele como se fosse um bate-papo no WhatsApp. Esse modelo não vai te trazer resultados exponenciais. Você precisa sentar o bumbum na cadeira e começar a estudar a essência da inteligência artificial, entender como ela funciona, como ela gera saídas. Já ouviu falar em prompt, engenharia de prompt? Isso faz muito sentido. Por melhor que seja o modelo que você esteja aplicando, não importa se é um modelo de raciocínio profundo, avançado, a ferramenta produz resultados de forma diretamente dependente da qualidade do manuseio com o qual ela é aplicada. Se eu der um martelo na sua mão ou nas mãos de um bom carpinteiro e atribuir uma tarefa de construir uma cama, cobrir uma casa, um telhado, enfim, certamente aquele que tiver maior habilidade na utilização da ferramenta vai gerar o melhor resultado final. É a mesma coisa para a IA. Ela é uma ferramenta, é um copiloto. Então você precisa entender como construir contexto, como dar boas instruções para que essa inteligência artificial gere a melhor saída possível e potencialize a sua capacidade de trabalho. Nós vamos gravar ainda algumas aulas e alguns conteúdos para vocês, falando um pouco mais sobre engenharia de prompt, como extrair o máximo da IA, de bons modelos. Então, se esse conteúdo para você fez sentido, curta, compartilhe com outras pessoas que também podem se beneficiar dele e nos acompanhe, porque nós sempre estaremos postando conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado e até a próxima.